Vó Ana, eu sei que de onde a senhora estiver, a senhora está muito feliz, que eu lembro que a senhora gostava demais do presépio e parece que a senhora gostava mais de me ver gostando do presépio. Então isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e foi crescendo, e hoje não somente o João gosta do presépio do João, e o presépio que começou com a vó Ana. Hoje toda uma população gosta desse presépio, pede esse presépio. Era? Tem uma história, na verdade, que eu acho que é o gancho que puxa isso tudo. Ali por volta mais ou menos de 1977 para 78, em Belo Horizonte, no bairro de cima, Rua A 522, era a casa que eu morava com meus pais. Então eu brincava muito com meus irmãos e sobrinhos, imitando os adultos, tudo aquilo que eles faziam nas igrejas. E numa época de maio, eu resolvi montar um altar de coroação, com o material que a gente tinha lá, algumas coisas dos meus pais que ficavam espalhados, tábua, latas de óleo, né? E foi nisso. Eu peguei umas latas de óleo, falei assim, eu vou fazer um altar de coroação como na igreja. Montei uma escada, colocando latas e tábuas, sem pregar, sem nada. Criança, né? E aí peguei uma imagem da minha avó, coloquei no alto e pedi para que meus irmãos e os meus primos fossem lá para a gente poder coroar Nossa Senhora. Eu falei assim, nós vamos começar a cantar, vai subir para coroar Nossa Senhora. Todo mundo, que legal, todo mundo queria brincar. Tá? Era uma brincadeira séria de rezar. Foi aí, então, que ao subir, quando eles estavam assim, mais ou menos no segundo degrau da escada, veio tudo abaixo. E foi uma barulhada danada, porque lata e madeira, né, fez muito barulho. A minha avó veio para ver e minha mãe também. Nisso, ao cair, o meu irmão, José Antônio, né, o José, ele ajoelhou no chão, olhou para o céu e falou, Nossa Senhora. Foi uma forma, quando ele caiu, eu não sei como que ele fez isso e por que ele fez isso, né? Se realmente ele estava pedindo uma ajuda a Nossa Senhora. Mas ele não machucou e nem nada. Minha avó, quando viu isso, correu para junto de nós, pediu para todo mundo ajoelhar, falou assim, gente, vamos rezar para Nossa Senhora, que o José está vendo Nossa Senhora. Então, a minha avó achou que era uma visão do meu irmão naquela situação. Então, pediu para todo mundo rezar ali, então eu me livrei do coro, porque eu era o mais velho, devido a essa visão do meu irmão, né, de ver Nossa Senhora. Nisso foi passando o tempo. Quando chegou o final de ano, ela me propôs, falou assim, João, já que você gosta tanto de igreja, eu vejo que você brinca muito, quer ajudar a vovó a fazer o presépio? Para mim foi a melhor coisa do mundo. Aí eu fui ajudar ela a tirar as coisas da caixa, né, aquelas caixas guardadas, aquela poeirinha, aí a gente tirando tudo para fora e montando o presépio, né? Então tudo do jeito que ela falava, eu ajudava ela a colocar esse presépio. E aí esse ano foi um dos primeiros. E depois todos os anos, quando minha avó ia montar o presépio, ela me chamava. E eu às vezes, era mês de setembro, ou até antes, eu falava assim, vovó, eu vou ajudar a senhora a montar o presépio de novo, não vou? Então, não esquece não. Então eu já ficava com aquilo na cabeça, de querer montar o presépio. E aí depois, foi passando o tempo, né, a minha família mudou, né, veio aqui para Pará de Minas, e a minha avó foi morar com a minha tia lá em Itaúna, e em Pará de Minas, eu mesmo comecei a fazer os meus presépios. Eu fazia presépios de bichinhos, de jiló, de sementes, às vezes desenhava num papel de pauta mesmo de escola, e coloria da forma que dava para poder colorir, recortava, colava num papelão com palito e punha os personagens, né, as figuras humanas, que é a Sagrada Família e os reis com os pastores, o anjo. E os bichinhos eram
de comida, de quiabo, de jiló, é o que tinha, né, para poder fazer. Isso eu estava mais ou menos já chegando aos meus 9 anos. Foi quando eu conheci o Frei Márcio da Igreja de São Francisco, que me deu essa oportunidade de aprender a fazer os bichinhos de barro. Então eu fui para Vila Maria, com 9 anos de idade, eu já era coroinha, tinha esse projeto lá, e lá com o Sica eu fui aprender a fazer os bichos. E então, naquele ano, eu fiz o meu primeiro presépio, de barro cru, ainda sem queimar, que não deu tempo, né, de queimar, e eu montei esse presépio. Daí então, eu vinha fazendo esse presépio, até eu adquirir um presépio de gesso que eu comprei na Papelândia, que acho que nem existe mais essa loja, não sei. E eu comprei esse presépio de gesso e eu comecei a montar esse presépio de gesso. E o que era legal do presépio? É todo o cenário do presépio que me chamava muita atenção. Até então eu era muito novo e muito leigo da história mesmo aprofundada do presépio. Eu gostava, assim, que tinha animais, tinha pessoas, aquela casinha, o Natal tinha gosto de Natal, né? E parece que era uma coisa muito mágica e que não ia acabar nunca. Então a gente esperava chegar no final do ano para montar o presépio. Quando se montava o presépio, aí se dizia, chegou o Natal. Converso com João Batista Leite, artista plástico, e ele que é o idealizador, e ele que todo ano traz para a gente essa maravilha que é o presépio Belém Monumental, um dos destaques do Natal Luz em Pará de Minas, que hoje o Natal Luz é referência em todo o estado de Minas Gerais. João Batista, é gratificante saber que dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo saber que todo mundo admira esse trabalho. Eu comecei a montar na minha casa, da minha casa passou para os vizinhos, e fui montando daqui, e fui montando dali. E foi crescendo. As igrejas foram me convidando para montar. Aí eu comecei a estudar o presépio. Eu comecei a ver assim, não, eu posso colocar uma coisa mais bonita. Mas como colocar alguma coisa a mais sem roubar o que já existe, sem destruir o que já existe? Então eu comecei a pesquisar. Né? Aí eu fui atrás não só do bíblico, como também histórias dos historiadores, né? Os pesquisadores. Cada um tem uma versão de acordo com a cultura local daquele lugar, daquele país. Né? Então a gente vai vendo que existem outras possibilidades. Então isso começou a engrandecer muito dentro de mim. De uma forma que eu queria mostrar isso para todo mundo. Então eu já fazia, eu já convidava os tios, parentes, os vizinhos, amigos para ver os meus presépios. E nisso, em Pará de Minas, tinha o concurso de presépios. Eu fiquei sabendo, eu falei assim, eu vou participar. Mas sabe aquele participar assim, não simplesmente para ganhar um prêmio, mas para mostrar a todo mundo o seu trabalho e que você fazia um trabalho bom e que isso precisaria de ganhar mais espaço? Então foi isso que eu fiz. E eu fui ganhando, né, os concursos. Eu cheguei a ganhar 3 vezes consecutivas desse presépio. E da terceira vez foi muito engraçado que me falaram, João, você não pode mais participar do concurso. Né? Na verdade, quem falou comigo foi o José Roberto, que na época ele estava na Casa da Cultura. E eu achei muito engraçado dele falar isso comigo. Ele falou assim, João, tá todo mundo perguntando, o João vai participar? Se o João for participar, nós não vamos entrar. Porque ele ganha todas. Então, assim, era para eu ter ficado triste, eu fiquei muito feliz com isso. Eu falei assim, nossa, o pessoal tá vendo que o meu trabalho lá vai só crescendo. Porque deixou de ser um simples presépio. Começou a ser mesmo uma arte, uma cultura, uma coisa maior. E então eu pedi para o Zé Roberto naquela época, ô Zé Roberto, eu gosto tanto de presépio, vamos fazer o seguinte então, deixa eu ser jurado, quando tiver os concursos, me chama para jurado que eu quero. E foi assim também que eu fui jurado de concursos durante muitos anos. Né? E de lá para cá, até hoje, se acontecer algum concurso, o pessoal pode ficar tranquilo que eu vou entrar como jurado ou como um apreciador, e não como um concorrente. Tá?
Porque hoje eu já monto presépios por toda a cidade e região. E dentro de toda a magia e dos símbolos de Natal está o presépio, que pode ser montado de várias maneiras, mas sempre dando foco à representação do nascimento de Jesus. Essa tradição faz parte da cultura de Pará de Minas e por isso o presépio Belém Monumental foi mais uma vez montado na Casa da Cultura e já está aberto para visitação. Eu monto muitos presépios. E os presépios, gente, ele carrega não somente essa questão da fé, né? Tem a questão da fé, mas a questão da fé é aquela questão que você tem que fazer aquele presépio, Nossa Senhora, São José Menino Jesus, para você passar o Natal, fazer uma oração, né, para quem é da religião católica e tudo. Mas os meus presépios, eles trazem um pouco a mais. Ele traz histórias, ele traz cultura, arte, né, possibilidades de se fazer um trabalho artístico. Hoje eu já estou introduzindo nesse meio outros artistas, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui na estação, eu sou o diretor da estação e eu tenho como fazer isso. Eu faço parcerias com o museu, parcerias com outros lugares e trago os artistas para fazerem trabalhos do Natal e mostrar para eles que além da religião, existe aí dentro uma arte muito grande, muito complexa e que agrada demais a população, né? A nossa cidade, ela abraça muito o presépio, né? Então, dentro disso tudo aí, eu montando o presépio na minha casa, um belo dia, eu convidei o José Roberto para ver o presépio que eu montava, que eu não podia mais concorrer, mas eu podia ser jurado. Mas eu nunca deixei de fazer o presépio, né? Então, eu convidei ele. Quando ele viu o meu presépio na garagem lá da minha casa, ele falou, não, isso aqui não pode ficar aqui. Seu presépio é muito diferente. Vamos levar lá para a Casa da Cultura? Eu ainda fiquei assim, meio um pouco com receio de levar uma coisa que era minha, que estava dentro da minha casa, e o medo de sumir, ou de estragar, de quebrar, né? Mas pensando bem, eu falei, gente, olha que legal, eu tive um convite para montar o meu presépio, para ele ser o presépio municipal da cidade. Você sabe o que é isso? Eu ficava pensando, eu falei assim, João, seu presépio, todo mundo vai ver o seu presépio. Você vai poder mostrar a arte de se fazer o presépio para todo mundo, não simplesmente para uma rua, para poucos vizinhos, ou para a família, né? Então eu trouxe o presépio para a Casa da Cultura. Ele aconteceu na parte de baixo ali, onde hoje existe uma biblioteca infantil. Então ali foi a primeira edição do presépio. O presépio ainda não estava tão completo quanto hoje ele está, mas ele veio crescendo, veio tomando umas proporções. Eu senti a necessidade de fazer esse presépio realmente para a população e que se encaixasse dentro dos propósitos da cultura, que é trazer um presépio de exposição guiada, que traz arte, cultura, né, que traz histórias, que o povo encanta, e o povo também interage de alguma forma, relembra histórias vendo o meu presépio. Então ele tem, né, esse poder, vamos dizer assim, de chamar as pessoas para dentro do presépio, de perguntar, de conversar, de trocar ideias. Tem lembranças, né? Lá tem imagens de todos os tamanhos. Eu tenho peças de resina, de gesso, tem algumas de plástico. Então tem outros materiais. E dentro dele também tem a colaboração de outros artistas da cidade, que eu pedi a alguns artistas para que elaborassem para mim algumas partes para que eu pudesse montar esse presépio. Então, assim, hoje eu posso dizer que o Wagner, lá da Escola de Artes, ele fez alguns bichinhos de barro, algumas ânforas e algumas carrocinhas e construções que hoje estão nesse presépio. A Arlete, ela fez a comidinha toda no biscuit, que está também nesse presépio. O Bruno da marcenaria, ele fez para mim as ferramentas de São José, que estão na marcenaria do presépio. Tem lá o Jonathan, que é um professor lá da escola também de artes e tudo, que quis dar um presente.
Então tem algumas peças que foram presenteadas por esse professor, que estão também nesse presépio. E o Antônio, que faz os tapetes, ele fez para mim mini tapetes, que estão em bagagens nos camelos, na feirinha do presépio. Então, tem aí uma contribuição dos artistas dentro do meu projeto, né? São artistas que quiseram participar de alguma forma, que colaboraram, que gostam também do presépio, sabe que é uma coisa grandiosa hoje aqui na cidade, e o pessoal espera o presépio. Todo mundo espera o presépio. Bom, gente, eu estou com o João Batista Leite, Natal. E quando você fala em Natal, Natal tá aí, né, João? Quando você fala em Natal, você fala em presépios de João Batista Leite. Uma pergunta que não quer se calar. Vai ter presépio em Pará de Minas, de João Batista Leite? Se tiver, tem novidades pra gente? Sim, vai ter presépio aqui em Pará de Minas, né? Não somente meu, mas nós estamos preparando aqui na Casa da Cultura, na estação, no shopping e na Escola de Artes. Ah, sim. É até estranho falar, parece que é até mentira, mas eu monto de 40 a 44 presépios por ano. Claro, tem presépios que são menores. A gente fala de oramas, tamanho de uma mesa, né? São apenas uma cena pequena, mas é uma cena muito bem elaborada. É porque além do presépio, de montar o presépio, você coloca a criatividade artística dentro de uma história, porque eu estudei o presépio, né? Eu simplesmente não monto o presépio hoje. A minha avó me mostrou, mas eu simplesmente não chego e monto ele porque tem que passar um Natal com o presépio. Eu já monto ele porque eu acho que tem que ter algo a mais para poder mostrar, com arte, com cultura, e isso tem uma vida, sabe? As igrejas, quando as igrejas me chamam, é muito tranquilo que os padres falam assim: ô João, você tem toda a liberdade da criação. É o que eu costumo falar hoje até com alguns artistas amigos meus. Nós somos artistas, nós somos livres para poder criar tudo. Mas quando se trata de algo religioso, né, vamos dizer aí, o presépio, que é um jogo de coisas, né, de cenas, de imagens e tudo, você tem que estudar o presépio para você ver até onde você pode criar e o que você pode fazer sem ferir, né, ou tirar a essência de uma história milenar. Então, você pode criar, desde que você tenha aquela consciência. Isso aqui eu vou fazer não porque eu acho bonito, porque ele cabe, porque tem um contexto ali que aumentei para dar uma grandiosidade àquela cena, àquele trabalho. Dentro do teatro, a gente fala que ninguém vê os perrengues, né? Os bastidores. As pessoas veem o espetáculo montado. João, fala pra gente das dificuldades de manter essa tradição em Pará de Minas. Ah, sim, porque nem sempre as coisas são fáceis. Quando a gente vê tudo prontinho, né? Fala assim, nossa, que legal, que bonito. Só que é um pouco complicado, porque ele não depende 100% da minha boa vontade e da minha arte. Às vezes eu tenho que contar realmente com outras pessoas, com transporte, com a boa vontade, às vezes até de local para apresentar. Tanto é que esse presépio ele já rodou aqui no Centro da Cultura, ele veio para a estação na época da inauguração dela, depois ele foi para o foyer do teatro, de lá ele passou para o andar de cima da Casa da Cultura e hoje ele está de volta aqui na estação. Então tem, né, essas questões também e que às vezes a gente tem que se adaptar para não deixar morrer. E o presépio, as pessoas, elas me pedem. Já é uma coisa que as pessoas esperam de mim. Sabe? João, e o presépio esse ano? João, você é uma pessoa que preocupa muito com a sua arte. E você preocupa muito com a diversidade de trazer essa arte para a acessibilidade de todas as pessoas. Como que é isso? O mais interessante, Rony, assim, o principal de tudo, que eu acho interessante no meu presépio, que ele não são somente para os católicos, viu? É um presépio muito visitado, muito pedido e cobrado. Eu recebo visitas de pessoas da Umbanda, de pessoas evangélicas, sabe, de pastores de igrejas, de outras religiões, de pessoas até que não têm
a religião, mas pelo visual do presépio, deixa eu ali ver o que é aquilo, né? E chega no presépio, pergunta, de acordo com cada pergunta, eu respondo. Às vezes eu não preciso de contar o tema daquele ano. Só de responder o que aquela pessoa quer saber, já fica uma coisa legal, e essa pessoa, olha, eu gostei, e tudo. Então, assim, é uma satisfação muito grande saber que eu não estou também ferindo pessoas para realizar o meu trabalho. Tem isso também, né? Então, assim, eu procuro inovar, eu procuro fazer coisas grandiosas, mas sempre colocando o Menino Jesus no ponto de foco, mas sem ferir os outros. Pera. Calma. Isola. A gente não consegue falar. Lógico, quando você fala do seu trabalho, você se emociona. E eu nunca te vi chorando, viu? Viu? Já. Você me viu. Você me via muito. É no teatro. Lá no Fernando Otávio eu chorei muitas vezes. Eu fiz um presépio vivo lá, com o neném que acordou na hora. Nossa, eu fiquei. Você lembra, não? Não, é. Uma cena de Natal? A Claudinha lembra. Foi realizado hoje, durante o dia, na Escola Estadual Fernando Otávio, o segundo show folclórico. Quem foi responsável pela montagem do cenário, o ensaio, roupagem e tal, foi um outro aluno nosso do noturno, que é ao mesmo tempo professor da Escola de Artes, que é o João, e ele vai falar um pouquinho para vocês agora. O teatro desse ano foi bem diferente dos outros anos que a gente fez, procurando cada vez melhor, né? Aprimorar, e como mudou agora o método de ensino, fica mais fácil até para os alunos, para eles poderem ganhar as notas. Como a Júlia já disse, a matéria através de papel, escrever e tudo, da pesquisa, fica muito mais difícil para o aluno. E assim, além de ser mais fácil, é mais gostoso, porque fazer um trabalho em grupo, né, eles têm mais contato uns com os outros. Lá eu chorei com força. Claudinha teve que me abraçar lá atrás do camarim. Porque tudo que eu quis fazer saiu melhor do que eu queria. É mesmo? Rony, nós tínhamos 2 meninas na época, gêmeas. Eu peguei as 2. Uma já tinha casado e tinha um neném de pouco. A outra, não. Eu pus barriga em uma para ela entrar. Quando ela entrou, eu apaguei todas as luzes do palco e no fundo da casinha era um tecido com aquele rachadinho no meio. Sem fazer barulho, que a gente tem isso no teatro, né? O público não pode ver o barulho lá atrás. E outra coisa, você vê, estudante de escola, era para tudo dar errado. Saiu, a outra entrou, sem a barriga, e o menino estava dormindo. Quando abriu, aí já estava o presépio vivo montado. Aí entraram umas meninas com asinha cantando Glória do Anjo, como diz a história. E aí o pai, o São José, vai lá da manjedoura, pega o menino na caminha, vai até a boca de seno e levanta. Na hora que ele levanta assim, o menino acorda. O menino acorda, espreguiça, tudo assim no bracinho. As meninas que estavam de anjo, tudo joelha, nada deu errado, nada estragou, o som muito bom, a luz na hora certa, a cortina na hora certa, tudo certinho. Pronto. Aí não tem outra. Aí a gente emociona. Não, aí a gente se emociona, né? Gente, daqui a pouco tem a Folia de Reis e o pessoal vai vir aqui para dar os presentes ao Menino Jesus, né, João? Jesus. E vai ter a desmontagem do presépio a partir daí. E o João te espera aqui hoje até meio-dia. Dá tempo ainda, né, João? Dá tempo. Corra quem ainda não veio, e vai valer a pena, gente. Olha. Venha conhecer o presépio Belém Monumental desse ano. Tá maravilhoso, gente. Esperamos aqui, hein? Deixa eu pedir um pouco. Entre o céu e a terra, vó Ana com certeza te aplaude lá de cima. E a gente tem que aplaudir essa criança que deu continuidade a essa tradição. O que o João falaria agora para o Joãozinho? Pois é, agora eu vou falar para o Joãozinho. O João que começou lá com seus 6, 7 anos de idade, né? Essa questão do presépio, de gostar do presépio, de fazer o presépio.
de acompanhar a avó, as celebrações das igrejas, né, e querendo fazer um trabalho, um brinquedo, vamos dizer assim, né, brincando, mas é um brinquedo bem respeitoso, vamos dizer assim, que eu tinha todo aquele cuidado também, né, o que podia fazer, o que não podia. E hoje, isso se tornou um trabalho, uma profissão, e de uma forma grandiosa demais, de muita responsabilidade. Hoje muitas comunidades nas igrejas, em lojas, em lugares da cultura, as pessoas esperam um trabalho, o presépio do João Batista. Então é de uma força muito grande, que quando a gente fala assim, às vezes as pessoas, coisa de religião e tudo. Não, eu não estou falando da parte da religião. Eu estou falando daquela parte de compartilhar o meu trabalho, um trabalho bonito, que tem história, que tem arte, que tem cultura e que une as pessoas dentro desse trabalho. E que todos podem participar de alguma forma, né? Então, é um trabalho que eu sempre quis fazer, como tudo que eu já fiz na vida. Como dar aula, como participar de danças, de teatros, de outras manifestações artísticas. O presépio, ele traz as pessoas para dentro do presépio, né? Tanto traz as pessoas como me leva também, leva o presépio. Então todo mundo que chega e vê o presépio, ele leva sempre uma mensagem. Então, Joãozinho, você pode ficar muito feliz, porque o Joãozinho se tornou o Joãozão, né? Cresceu e hoje o presépio traz muitas histórias dos temas que apresenta todo ano e histórias de como foi confeccionado e também essa história de vida, essa história de como tudo começou. Porque senão a gente não consegue falar. Peraí. A gente não consegue falar. Peraí, não vira Rony Moraes, que o Rony Moraes é assim, o Rony Moraes chora. Não, o Rony Moraes é emotivo demais. Então que a gente tem que saber segurar. E aí, Rony, você tinha me perguntado sobre...